E bora lá aprender a fazer uma receita de pão que fica maravilhoso, que é um pão feito de cebola refogada com batata. Primeiro, eu coloquei aí duas cebolas grandes para refogar, até ela murchar e ficar bem douradinha. E depois eu adiciono elas dentro do liquidificador com leite morno. Eu vou deixar na descrição porque eu não sei a quantidade que coloquei, porque eu faço tudo no olho. Então eu não tenho como colocar aqui, então eu vou colocar na descrição. Depois eu coloquei o óleo dentro do liquidificador para bater. E depois eu coloco o açúcar com o sal. São 4 colheres de açúcar e 1 colher de sopa de sal. Não precisa colocar mais sal do que isso, porque depois eu vou colocar um pacote de queijo parmesão. Então, equilibra o sal, fica muito bom. E não fica muito salgado também. Aí agora eu coloco tudo isso para poder bater. Você pode deixar bater bem até dissolver bastante todos os ingredientes que estão aí dentro. No caso a cebola, né, que é um pouquinho mais chato para poder bater. Uma pausa para fofocar, olha para frente, Agora eu pego essa mistura e adiciono dentro da minha vasilha, que já tem batata aí dentro. A batata eu cozinhei elas e deixei ela bem molinha e eu amassei elas. Eu não bati nem nada, eu só amassei. Aí dá uma misturadinha nessa mistura que tá aí dentro. E depois, quando você coloca, você pode colocar o fermento, que no caso aí eu usei 1 colher de sopa de fermento. E já é o suficiente para a massa dar uma boa de uma crescida. Dou misturadinha. E depois eu começo aos poucos a adicionar a farinha. Mas antes eu gosto de coloco, no caso dessa receita, eu coloco um ovo para ele ficar mais macio e ficar bom também. No caso, é bom sempre colocar o ovo antes de colocar direto na receita. Colocar no copinho para ver se não tem nenhuma mancha de sangue, para ver se não tem nada de errado com ele. Então tá certo, pode botar. E agora pode misturar. E depois aos poucos vai adicionando a farinha de trigo. Essa receita eu usei 1 kg de farinha de trigo, que rende bastante. Depende do formato que você vai enrolar o seu pão. Se você vai fazer ele trançado, se você vai fazer ele redondo e tudo mais. Então, depende de de como que você vai enrolar ele, que tipo de forma você vai usar. Mas ele rende bastante e dá para a semana toda. E agora eu coloco os ingredientes que vão deixar esse pão muito mais gostoso, que eu coloco um pacote inteiro de queijo parmesão. Eu tô colocando o parmesão ralado um pouco mais grosso, não tô colocando aquele que é quase um pó. Esse aí que eu gosto de usar quando eu faço a receita. E um pouquinho de orégano, eu coloquei meio pacotinho desse de orégano, que dá um cheiro muito bom, um aroma muito agradável. Depois eu coloco isso tudo dentro da minha batedeira, mas se você não tiver batedeira dessas planetárias que bate massa de pão pesada, você pode misturar na mão mesmo. E o segredo é amassar bem para ela crescer bem. Depois deixo ela descansando e até ela ficar assim e dobrar de tamanho. Deixei mais ou menos uns 40 minutos e ela dobrou de tamanho. Nesse dia tava calor, então deu para desenvolver bem a massa. Depois eu fui e enrolei esse pãozinho, essa massa. Ela tava um pouquinho grudenta, então eu coloquei um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo um pouquinho mais de farinha. Não coloquei muito não, porque senão se colocar muito massa que eu pedindo, aí o pão acaba ficando pesado. E antes de eu colocar o pão dentro da forma, eu passei um pouco de azeite na minha mão e passei em volta, envolvi o meu pão com azeite e deixei eles dobrarem de tamanho de novo antes de levar eles pro forno para assar. Gente, essa receita, esse pão fica maravilhoso. E olha só como é que ele ficou. Agora eles estão aí dentro, vou levar eles para descansar. E
ou descansaram e agora dobraram de tamanho e agora eu posso levar eles pro forno para crescerem. E agora, tcharam! Cresceu e uns 10 minutos antes de tirar eles do forno, eu pincelo eles com uma gema de ovo e eles ficam assim brilhantes e bonitinhos por cima e super macio. Gente, ele cresceu bastante. Era para eu ter deixado ele um pouco mais no forno para ficar um pouco mais moreninho, mas minha mãe quis desligar o fogo antes, porque já estava na hora, então tirei. E agora é hora de provar essa maravilha. Eu vou lá e coloquei um pouquinho de manteiga, né? Mais um pouquinho, porque não era suficiente aquela quantidade para entupir minhas artérias. Agora sim, dá pra infartar. Olha como fica macio. Muito bom. E essa receita você pode conservar na geladeira, você pode guardar, que ela dura bastante e fica uma delícia. Espero que tenham gostado.